O abraço dele era a primeira coisa que eu esperava ao final de cada dia. Ricardo sempre foi um homem de rituais, e o abraço na porta, assim que chegava em casa, era o mais sagrado de todos. Mas naquela noite de terça-feira, algo estava diferente. O cheiro. Não era o seu desodorante amadeirado de sempre, nem o cheiro de papel e café do seu escritório de arquitetura. Era um perfume floral, doce e inconfundível. La Vie en Rose. Um perfume que eu conhecia intimamente, não porque o usava, mas porque eu mesma o havia vendido no dia anterior na Essência Rara, a boutique de luxo onde eu trabalhava como gerente. Foi um jogo e tanto, amor. Morto de cansado, ele disse, sua voz abafada contra meu cabelo. Meu corpo enrijeceu. Jogo? Ele havia dito que ia jogar futebol com os amigos, um álibi tão trivial, tão batido, que chegava a ser um insulto. O perfume, no entanto, não era trivial. Era uma arma, uma confissão silenciosa. La Vie en Rose. Eu conseguia visualizar a cliente perfeitamente. Cabelos loiros, olhos verdes, um sorriso que parecia ensaiado demais para ser genuíno. Uma mulher que eu via quase todos os dias, regando as samambaias na varanda da casa em frente à nossa. Sofia. Nossa vizinha. Meu coração não acelerou. Ele pareceu parar por um instante e depois recomeçar com um baque surdo e pesado. Senti o chão da nossa casa. A casa que eu decorei com tanto amor. A casa que representava 10 anos de casamento. Inclinar-se sob meus pés. Afastei-me do abraço dele, forçando um sorriso que parecia uma rachadura no meu rosto. Imagino. Você deve estar com fome. O jantar está quase pronto. Consegui dizer, minha voz surpreendentemente calma. Ele sorriu, completamente alheio à bomba que acabara de detonar no meu peito. Você é a melhor, Ana. Enquanto ele subia para tomar banho, para lavar o cheiro dela do seu corpo, fiquei parada no meio da nossa sala de estar perfeitamente arrumada. O cheiro persistia no ar, uma névoa invisível de traição. Ele não sabe que eu trabalho na loja que vende esse perfume. Ele não sabe que a cliente que o comprou ontem foi a nossa vizinha. Naquele momento, a dor aguda da traição começou a se misturar com outra coisa, algo mais frio e calculista, uma clareza gélida. Ele não sabia, mas o jogo dele tinha acabado de terminar. E o meu estava apenas começando. Nosso casamento, para todos os efeitos, era a imagem da perfeição suburbana de Alphaville. 10 anos juntos, morando em uma casa que o próprio Ricardo projetou, com suas linhas modernas e janelas amplas que eu adorava. Eu, Ana Ferreira, havia deixado uma carreira promissora em marketing para trás para me tornar a rocha sobre a qual ele construiu seu império. Eu gerenciava nossa vida social, organizava seus jantares de negócios, garantia que suas camisas estivessem sempre impecavelmente passadas e que a casa fosse um santuário de paz e ordem para onde ele pudesse retornar após um longo dia, projetando os sonhos de outras pessoas. Eu não era apenas uma esposa. Eu era a gerente de projetos não remunerada da sua vida. Ricardo era o menino de ouro, um arquiteto talentoso, charmoso, o tipo de homem que os pais das minhas amigas adoravam e cujos colegas respeitavam. Ele tinha um sorriso fácil e uma ambição que o impulsionava. Eu me orgulhava dele, do seu sucesso. Eu o amava com uma profundidade que, agora eu percebia, me tornara cega. Sofia mudou-se para a casa em frente há cerca de um ano. Recém-divorciada, instrutora de yoga, ela era o epítome da nova vizinha interessante. Trocávamos cumprimentos educados por cima da cerca viva que separava nossas propriedades. Adorei suas rosas, Ana, ela dizia com aquele sorriso brilhante. Seu jardim é impecável. Eu retribuía a gentileza, comentando sobre como ela parecia em paz, sempre serena. Uma mentira serena, eu pensava agora. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. Pequenos fragmentos de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. As reuniões até tarde de Ricardo que se tornaram mais frequentes nos últimos 6 meses. Sua nova obsessão por corridas matinais, sempre no parque que, coincidentemente, ficava ao lado do estúdio de yoga de Sofia. O jeito como ele começou a proteger o celular, virando a tela para baixo quando eu entrava no quarto. Eu havia notado tudo, mas havia escolhido a ignorância. Havia escolhido a confiança. Porque a alternativa era admitir que o alicerce da minha vida era feito de areia. Eu me lembrava de uma noite cerca de 2 meses atrás.
Ricardo chegou em casa com um arranhão no braço. Caí durante a corrida, ele disse, rindo sem graça. Desajeitado como sempre. Eu cuidei do ferimento, aplicando antisséptico e um curativo. Minha mão tocando sua pele com uma ternura que agora me causava náuseas. E havia o dinheiro. Pequenas retiradas em dinheiro aqui e ali que ele justificava como almoços com clientes. Jantares em restaurantes caros que apareciam na fatura do cartão de crédito, lugares para os quais eu nunca era convidada. É só trabalho, amor. Chato demais para você, ele dizia. E eu, a esposa dedicada e compreensiva, aceitava. A chegada de Sofia foi o catalisador. Eu via agora. Ela era a novidade, a liberdade personificada para um homem que talvez estivesse se sentindo preso em sua vida perfeita, a vizinha conveniente, a mulher divorciada que não exigiria o compromisso que ele já tinha comigo. A injustiça da situação me atingiu com a força de um soco físico. Eu não havia apenas sacrificado minha carreira, eu havia investido minha alma neste casamento, nesta casa, neste homem. Eu era a arquiteta invisível da sua felicidade, e ele havia pego meus projetos e os usado para construir um anexo secreto do outro lado da rua. A dor era imensa, um oceano escuro ameaçando me afogar. Mas enquanto eu estava ali, na sala de estar que cheirava a traição dela, uma decisão se formou. Eu não iria me afogar. Eu aprenderia a nadar nesta nova e traiçoeira correnteza. E mais do que isso, eu construiria uma barragem. O ponto de virada não foi um momento de gritos ou pratos quebrados. Foi silencioso, interno e absoluto. Aconteceu no dia seguinte à descoberta. Eu estava no meu carro, estacionado em uma rua lateral com vista para o parque onde Ricardo supostamente corria todas as manhãs. Eram 7 da manhã, e o sol da primavera lançava uma luz dourada sobre a grama orvalhada. E lá estavam eles. Não estavam se beijando ou de mãos dadas. Era algo muito mais íntimo e por isso mais devastador. Eles estavam sentados em um banco, rindo. Sofia estava em suas roupas de yoga e Ricardo em seu equipamento de corrida. Ele se inclinou e disse algo que a fez jogar a cabeça para trás em uma gargalhada genuína e despreocupada. A mesma gargalhada que ele costumava compartilhar comigo. A casualidade, a familiaridade, a facilidade entre eles era uma confissão mais clara do que qualquer fotografia comprometedora. Naquele instante, a tristeza que ameaçava me consumir se cristalizou em algo duro e frio. Era a certeza. A dor não desapareceu, mas encontrou um novo propósito. Não era mais a dor de uma vítima. Era a raiva calculada de uma estrategista. Eu não iria confrontá-lo ali, nem em casa. Uma cena emocional era o que ele esperaria. Daria a ele o poder, a chance de mentir, de distorcer, de me chamar de louca e ciumenta. Não, eu não lhe daria essa satisfação. Voltei para casa e, pela primeira vez em 10 anos, vi nosso lar não como um santuário, mas como um campo de batalha. Cada objeto, cada fotografia na parede, cada peça de mobiliário que escolhemos juntos agora parecia uma peça em um jogo que ele jogava sem o meu conhecimento. Bem, agora eu conhecia as regras, e eu estava prestes a mudar o jogo completamente. Meu primeiro passo foi voltar ao meu território, a essência rara. Naquela tarde, durante meu horário de almoço, tranquei a porta do meu escritório e acessei nosso sistema de vendas. Foi fácil. Digitei a data e a hora aproximada da compra de Sofia, e lá estava, preto no branco. La Vie en Rose, Eau de Parfum, 100 ml. Cliente, Sofia Mendes. Pagamento, cartão de crédito final, 465,82. Imprimi o recibo, o papel ainda quente da impressora parecendo um troféu. Dobrei-o cuidadosamente e o coloquei na minha carteira. Prova número 1. A escalada da minha investigação foi metódica, quase clínica. A emoção que senti no parque havia se transformado em um foco nítido, uma determinação fria que me surpreendeu. A Ana, que organizava jantares e se preocupava com manchas de vinho no tapete, havia sido substituída por uma mulher com uma missão. Passo 2. A vigilância digital. Ricardo, em sua arrogância, nunca imaginou que eu pudesse ser tecnicamente astuta. Anos atrás, insisti que instalássemos um sistema de segurança de última geração, com câmeras cobrindo todos os ângulos externos da casa. Ele achou um exagero, mas cedeu. Se te faz sentir mais segura, amor, ele disse na época. A ironia era deliciosa.
O sistema carregava todas as gravações para uma nuvem segura, acessível de qualquer lugar. Passei 3 noites em claro depois que Ricardo adormecia roncando suavemente ao meu lado. Um som que antes me confortava e agora me enojava. Com meu laptop no colo e fones de ouvido para abafar o som, eu vasculhava horas de filmagem. E encontrei. Aconteceu há 3 semanas. Uma noite em que ele disse que estava trabalhando até tarde em uma maquete. A câmera do lado da casa, que apontava para o caminho escuro entre nossa propriedade e a de Sofia, capturou tudo. Ele saindo pela porta dos fundos, o rápido olhar para as janelas da nossa casa e então Sofia emergindo das sombras da sua própria casa. O abraço deles não foi o de meros vizinhos. E então o beijo. Não foi um beijo rápido e roubado. Foi longo, deliberado, faminto. Meu estômago revirou, mas minha mão estava firme enquanto eu salvava o clipe. Recortei o trecho, salvei-o em um pendrive e o rotulei como Projeto do Jardim. Prova número 2. Passo 3. A trilha financeira. Este foi o passo mais doloroso, pois transformou memórias em evidências de traição. Sentei-me à nossa mesa de jantar, a mesma onde compartilhamos incontáveis refeições, e abri as faturas do nosso cartão de crédito conjunto dos últimos 6 meses. O que antes pareciam despesas normais, agora contavam uma história sórdida. Havia o jantar de negócios em um restaurante romântico conhecido por suas mesas para 2. Havia a compra de flores em uma floricultura perto do apartamento antigo de Sofia, entregues em um endereço que, após uma rápida busca no Google, confirmei ser o dela. E a joia da coroa, uma reserva para um fim de semana em um hotel boutique em Campos do Jordão, feita há 2 meses. Um fim de semana em que ele me disse que estaria em uma conferência de arquitetura em outra cidade. A reserva estava em seu nome para 2 pessoas. Imprimi tudo. As faturas, os e-mails de confirmação, as páginas do Google Maps. Criei um dossiê. Cada pedaço de papel era um prego no caixão do nosso casamento. E cada prego era martelado por mim com uma precisão arrepiante. Prova número 3, 4 e 5. Passo 4. O planejamento da retribuição. Com meu arsenal de provas completo, a questão tornou-se: como e quando detonar a bomba? Uma conversa privada em casa seria confusa e insatisfatória. Enviar as provas anonimamente para ele ou para ela seria covarde. Eu precisava de um palco. Um palco onde sua humilhação fosse pública, mas de uma forma que me mantivesse no controle, digna e inatacável. E então, o universo me entregou o roteiro perfeito. Ricardo chegou em casa uma noite exultante. Ana, você não vai acreditar. Ganhei o prêmio de Arquiteto Inovador do Ano. Haverá um jantar de gala na próxima sexta-feira para celebrar. Meus sócios, clientes importantes, todos estarão lá. Preciso que você esteja deslumbrante ao meu lado. Seu sorriso era tão largo, tão genuíno, tão cheio de orgulho, e enquanto ele me abraçava, o cheiro fraco e persistente de La Vie en Rose ainda pairava em sua camisa. Naquele momento eu soube. O jantar de gala não seria a celebração do seu maior triunfo. Seria o palco da sua queda espetacular. E eu não seria apenas a esposa deslumbrante ao seu lado, eu seria a diretora do espetáculo. A semana que antecedeu o jantar de gala foi a performance da minha vida. Eu era a esposa perfeita, transbordando de orgulho. Ajudei Ricardo a escolher seu smoking, garanti que estivesse perfeitamente ajustado. Escolhi para mim um vestido de seda preto, elegante, poderoso e discreto. Um vestido que dizia luto, mas de uma forma muito chique. Passei horas preparando meu discurso. Na noite do evento, enquanto nos arrumávamos, Ricardo me observou pelo espelho. Você está incrível, Ana. Absolutamente deslumbrante. Hoje à noite, todos saberão que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Completei com um sorriso enigmático. Exatamente. Ele não tinha ideia do quão verdadeira essa frase estava prestes a se tornar. O salão de festas do hotel de luxo estava cintilante. Lustres de cristal, talheres de prata, o murmúrio de conversas importantes. Ricardo era o centro das atenções, apertando mãos, aceitando tapinhas nas costas. Eu estava ao seu lado, o epítome da graça e do apoio, sorrindo para seus sócios, Sr. Monteiro e Sr. Bastos, e para os clientes cujos projetos milionários ele supervisionava. Após o prato principal, o Sr. Monteiro subiu ao palco para o brinde.
Ele elogiou o gênio e a visão de Ricardo, sua integridade inabalável. A cada elogio, eu sentia um prazer sombrio. O pedestal estava sendo construído cada vez mais alto, tornando a queda ainda mais dramática. Então, Ricardo foi chamado ao palco para dizer algumas palavras. Ele agradeceu a todos, falou sobre paixão e trabalho duro. E então, ele cometeu seu erro final. E claro, disse ele, erguendo a taça na minha direção, nada disso seria possível sem minha incrível esposa, Ana. Minha rocha, minha inspiração, a arquiteta da minha vida. A sala explodiu em aplausos. Era a minha deixa. Quando os aplausos diminuíram, levantei-me. Se me permitem, comecei, minha voz clara e firme. Eu também gostaria de dizer algumas palavras. Ricardo sorriu, um sorriso presunçoso, esperando mais adulação. Ricardo está certo. Comecei caminhando lentamente em direção ao palco, segurando uma linda caixa de presente preta que eu havia preparado. Ele é um homem de visão e colaborações extraordinárias. E em homenagem ao seu trabalho, preparei um pequeno portfólio de seus projetos mais recentes e inspiradores. Cheguei ao lado dele no palco sob os holofotes. Abri a caixa. A sala estava em silêncio, esperando uma apresentação de slides de edifícios. Primeiro, eu disse, tirando o primeiro item, uma impressão em papel fotográfico do recibo da essência rara. Um projeto sobre fragrância e identidade. O recibo de um perfume muito específico, La Vie en Rose, comprado por nossa vizinha, Sofia, um dia antes de seu cheiro aparecer misteriosamente no paletó do meu marido. Um estudo fascinante sobre transferência de essência. O sorriso de Ricardo congelou. O rosto do Sr. Monteiro franziu-se em confusão. Em seguida, continuei, tirando uma série de fotos nítidas impressas em alta qualidade. Eram capturas de tela do vídeo de segurança. Um estudo sobre arquitetura de espaços íntimos, um projeto paralelo, conduzido no beco escuro entre nossas casas. Observem a composição, o uso de luz e sombra, e a paixão no design. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Ricardo estava agora da cor de cimento. E claro, nenhum projeto de arquitetura está completo sem um orçamento, eu disse, tirando as faturas do cartão de crédito destacadas em amarelo. Um olhar aprofundado sobre os investimentos necessários para manter relacionamentos com clientes, como este jantar romântico para dois e estas flores entregues diretamente na casa da nossa vizinha. Eficiência e discrição notáveis. O murmúrio se transformou em um zumbido chocado. As pessoas estavam se inclinando, sussurrando. E, finalmente, o projeto de fuga. Anunciei, tirando a confirmação da reserva do hotel em Campos do Jordão. Uma pesquisa de campo para um retiro de fim de semana. É inspirador ver como Ricardo se dedica a explorar novas paisagens. Deixei a última prova cair sobre as outras. Virei-me para Ricardo, cujo rosto era uma máscara de horror e humilhação. Seus sócios o encaravam com nojo. Então sim, concluí, minha voz ressoando no silêncio mortal. Vamos todos erguer nossas taças para Ricardo. Um homem cujo talento para construir coisas só é superado por seu talento para destruí-las. Ninguém ergueu a taça. Tirei um último envelope da minha bolsa. Dentro estavam os papéis do divórcio, já assinados por mim e pelo meu advogado. Coloquei-os suavemente sobre o portfólio de sua vergonha. Considere isso o prêmio de ex-esposa do ano. Você o mereceu. E com isso virei-me e desci os degraus do palco com a cabeça erguida e saí do salão, deixando para trás o eco ensurdecedor do colapso de um homem. Eu não olhei para trás. A arquiteta da sua vida havia acabado de demolir o prédio. Os meses que se seguiram foram uma névoa de procedimentos legais e a doce, doce melodia das consequências. Eu não precisei levantar mais um dedo. A humilhação pública de Ricardo foi sua própria ruína. O Sr. Monteiro e o Sr. Bastos, temendo um escândalo que pudesse manchar a reputação da firma, sugeriram que Ricardo tirasse uma licença sabática indefinida. Foi uma demissão elegante, mas uma demissão mesmo assim. Seus clientes mais importantes, homens de família que valorizavam a imagem de integridade, discretamente transferiram seus projetos para outros arquitetos. A casa, nosso suposto santuário, foi colocada à venda.
com as provas da sua infidelidade e fraude financeira, o uso de fundos conjuntos para seus casos, meu advogado garantiu um acordo de divórcio que era mais do que justo para mim. Fiquei com 70% dos lucros da venda da casa e uma porção significativa de nossos investimentos. Ricardo, o menino de ouro, de repente se viu em um apartamento alugado, com uma carreira em ruínas e uma reputação em frangalhos. E Sofia, a vizinha serena? Aparentemente a notoriedade não era algo que combinava com sua persona de yoga pacífica. Assim que a história se espalhou pelo nosso condomínio fechado e se espalhou como fogo, ela se tornou uma pária. Os sorrisos educados transformaram-se em olhares frios. Os convites para os churrascos de bairro secaram. 2 semanas após o jantar de gala, um caminhão de mudanças parou em frente à sua casa. Ela desapareceu tão silenciosamente quanto havia entrado em nossas vidas. Quanto a mim, eu floresci. A energia que eu gastava administrando a vida de Ricardo foi redirecionada para a minha própria. Na essência rara, minha chefe, impressionada com o meu novo foco e minhas ideias inovadoras, afinal, eu tinha uma formação em marketing, me ofereceu uma promoção. Tornei-me diretora de desenvolvimento de negócios. Comecei a viajar, a criar novas campanhas, a usar o cérebro que havia deixado em modo de espera por tanto tempo. Comprei um apartamento elegante no centro da cidade, um lugar que era só meu. Decorei-o não com o minimalismo frio que Ricardo favorecia, mas com cores quentes, texturas ricas e arte que falava à minha alma. A primeira coisa que comprei foi um frasco do meu próprio perfume favorito, um aroma cítrico e complexo, muito diferente do floral adocicado de La Vie en Rose. O cheiro da minha casa era agora o cheiro da minha liberdade. Eu não sentia ódio por Ricardo. O que eu sentia era uma espécie de pena distante. Ele havia trocado o ouro por latão, uma parceria genuína por uma emoção barata e conveniente. Ele não havia apenas me traído, havia traído a si mesmo, ao potencial do que poderíamos ter sido. Um dia, cerca de 1 ano depois de tudo, eu o vi. Eu estava saindo de uma reunião e ele estava entrando em um café do outro lado da rua. Ele parecia mais velho, mais cansado. O brilho havia se apagado. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo através do vidro. Vi um lampejo de reconhecimento, de vergonha, talvez até de arrependimento. Eu não sorri, nem fiz uma careta. Apenas o encarei, mantive seu olhar por um momento e depois continuei andando. Ele não tinha mais poder sobre mim. Ele era apenas um estranho, um fantasma de uma vida que eu havia deixado para trás. Eu aprendi que a melhor vingança não é o fogo e a fúria. É a indiferença fria e o sucesso retumbante. É construir uma vida tão bonita e plena por conta própria que o espaço vazio que o traidor deixou se torna irrelevante. Ele tentou me apagar, me reduzir a um papel secundário em sua história. Mas no final, a única história que importava era a minha. E eu era a heroína, a roteirista e a diretora. E o final era magnífico. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a forma como lidei com a situação foi a mais correta? Ou a vingança deveria ter sido diferente? Deixe sua nota para essa história nos comentários, de 1 a 10. Quero muito saber o que você achou. E se você gostou desta história de superação e justiça poética, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta e garante que não perderá nenhuma atualização que postamos diariamente. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela, tenho certeza que você vai adorar. Até breve. Até!